a flauta, tua cobra. Paz e graça, meus queridos, amados irmãos. Deus abençoe a todos vocês, com toda sorte e bênção. Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos escutar uma canção chamada Canção do Exílio. Essa canção é uma canção que eu escuto desde os meus tenros anos de idade. Uma canção muito famosa no meio dos batistas. A canção do exílio. É uma canção muito famosa no meio dos batistas. A canção do exílio foi o choro e o naufrágio dos planos me deixou caído ao chão. Mas pude uma porta encontrar alguém pra me consolar. Jesus foi tudo em minha vida, tornou-se o tema de minhas canções. Eu preciso de Deus. Me lembro dessa canção com 8 anos de idade. Eu preciso de Deus a todo instante. Eu preciso. Se você não precisa de Deus, meu amigo, eu preciso. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus a todo instante. Queridos, nós vamos falar sobre 3 homens fantásticos. Pois meus olhos se alegram nos teus feitos, meu Senhor, nos passarinhos a cantar, nas águias sempre a voar. Glória a Deus, aleluia. Eu vejo a tua ciência que mostra a grandeza que vem de Abraço a tuas nossa mãos. pastora Sandoval Marques. Seja bem-vindo, meus queridos. Deus Eu abençoe. preciso de Deus. Essa canção é uma canção de Deus. muito antiga Eu que preciso me de recorda Deus a todo a minha infância, instante. minha adolescência, aonde na Igreja Batista, Nova Betel, Preciso de Deus. aonde fui criado, discipulado, Preciso de Deus. me vem essa canção tão brilhante. Preciso de Deus. Que letra A todo poderosa. instante. Aleluia. Glória a Deus. É uma canção que fala do exílio, da volta. Nós estamos passando por um momento da Páscoa. E a Páscoa quer dizer passar por cima. A Páscoa ela se remete a um momento maravilhoso na história da humanidade. A Páscoa se remete a um momento profético, a um ato profético, a qual se culminou na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos falar hoje de 3 testemunhos e 3 destinos e um propósito. 3 homens de Deus fora da caixa. O primeiro homem de Deus que nós vamos nos deter, analisar o mesmo, a sua virtude, Deus nele, o que produz e o que serve para nós. Lucas capítulo 7, versículo 28, diz o seguinte, queridos, olha que afirmação Jesus dá de João Batista. Eu vos digo, a palavra eu vos digo é eu juro por mim mesmo, eu afirmo, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista. Mas escute, preste bem atenção. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele.
O menor no reino de Deus é maior do que ele. Então todos aqueles que fazem parte do reino de Deus é maior que João Batista. Pelo que João Batista foi o último profeta da lei. E nós somos os profetas da graça de Deus. Nós somos o profeta que leva a palavra do Senhor Jesus, o Jesus Cristo ressurreto. O Jesus Cristo que ele foi crucificado, sim, mas foi glorificado em glória. Interessante, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, a palavra de Deus diz o seguinte: e quando isto que for mortal, a carne, se transformar em incorruptibilidade, então se cumprirá o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte teu aguilhão? Onde está pecado a tua lei? Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso significa dizer que a vitória vem de Jesus. A vitória vem do Senhor Jesus. A vitória não vem da nossa meritocracia. Não. A vitória vem do Senhor Jesus. Significa dizer também, queridos e amados irmãos, que o reino de Deus começa dentro de nós. O reino de Deus não começa ali e aqui. Jesus falou o seguinte: olha, quando alguém falar para vocês que o reino de Deus está ali, está aqui, não dê ouvidos aos tais. Porque o reino de Deus começa dentro de nós. Bata no seu peito. Bata no seu peito 3 vezes. O reino de Deus começa aqui dentro de mim. Muito bem. Então, João Batista foi um profeta fora da caixa. Foi um profeta maravilhoso. Amo João Batista. Amo João Batista. João Batista foi um profeta que denunciava o pecado, denunciava o erro, denunciava o pecado, não o pecador. É o que muitos fazem hoje, denunciam o pecador, mas não o pecado. Então, João Batista, ele era um homem fora da caixa. Era um homem segundo o coração de Deus. E o testemunho que Deus dá de João Batista, meu amigo, meu Deus do céu. Já pensou Jesus falar assim, olha, Jesus chega para mim, né, e fala assim: nascido de mulher, né? Apenas uma conjectura, viu, irmãos? Nascido de mulher, nenhum homem, não há profeta maior do que Oséias. Uma conjectura. Nascido de mulher, não é um profeta maior que Oséias, mas no reino de Deus, o menor será maior do que ele. Porque, queridos, o reino de Deus começa dentro. O reino de Deus não começa fora, ali, aqui, não. O reino de Deus está nas nossas entranhas, nas nossas vísceras. O reino de Deus começa dentro de nós. O reino de Deus começa dentro de você. O reino de Deus começa dentro da nossa alma. Por isso o apóstolo Paulo, que foi o maior cristão de todos os tempos, segundo os teólogos, os estudiosos, os prolixos bíblicos, os eruditos, os doutores, mestres da matéria, foi o maior cristão de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Porém, o apóstolo Paulo, aconteceu algo que acontece com todos nós. Na conversão, no novo nascimento do apóstolo Paulo, o reino de Deus começou dentro dele. O apóstolo Paulo, queridos, ele teve um novo nascimento. Você conhece a história do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele era perseguidor dos cristãos. Ele maltratava os cristãos. Ele odiava os cristãos. Ele perseguia os cristãos. Mas depois ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco e se tornou um dos maiores evangelistas de todos os tempos, um dos homens mais proeminentes, afluentes, influentes, proeminentes, significantes, ativo e proativo do evangelho de todos os tempos, um homem que disciplinou a Bíblia, foi um homem que disciplinou a matéria. O apóstolo Paulo foi um homem que disciplinou a Bíblia.
colocou a Bíblia nos seus devidos cronogramas pertinentes. Muito bem. Alguns assuntos que o Novo Testamento não dissecava, não elucubrava, não tinha uma ordem. O apóstolo Paulo vem disciplinando toda a matéria da Bíblia. Pois bem, aí nós vamos, queridos. Jesus dá um testemunho de um homem desse, olha, aponta para João Batista, nascido de mulher, nenhum profeta é maior do que João Batista. Mas deixa eu te dizer algo, um menor no reino de Deus é maior que João Batista. Qualquer pessoa menor no reino de Deus é maior do que João Batista. No reino de Deus, porque João Batista não fazia parte, ele fazia parte do corpo, né? Mas o reino de Deus foi inserido com Jesus. É chegado o reino de Deus. E João Batista, sim, fazia parte do reino de Deus, sim. Mas João Batista, na sua prerrogativa de profeta da lei. Então, o menor no reino do céu é maior que João Batista. É o porteiro da igreja, é o zelador da igreja, aquela pessoa que limpa a igreja, aquela pessoa que manda mensagem para as pessoas para a igreja, aquelas pessoas que ora por você na igreja e ninguém vê. Queridos. Tem pessoas na igreja que ninguém vê. Tem pessoas na igreja que ninguém nota, mas é imprescindível para o reino, né? Então, não foque naquilo que você precisa ter, mas foque naquilo que você é. Porque quando eu sou, eu atraio aquilo que eu sou. Quando eu me torno, eu atraio aquilo que eu quero. Tem um Steve Covey, alguns eruditos da área do desenvolvimento humano, diz o seguinte, que nós somos resultados das 5 pessoas que nós mais andamos. Ouvimos, às vezes você não anda com camarada, mas você ouve a pessoa. Às vezes você não está com camarada, mas você ouve, você pratica, você vê, você observa, você lê, né, que é muito mais próximo do que alguma pessoa próxima que você está tendo contato. Por exemplo, eu gosto muito daqueles 6 pastores que eu falei aqui. Gosto muito desses 6 pastores. Naturalmente sou moldado, influenciado de forma proativa, positiva, à semelhança do Espírito Santo pela vida deles, porque são homens que têm calos nas mãos e produzem frutos, e os frutos que os mesmos produzem são frutos oriundos do Espírito Santo. Isso significa dizer que nós devemos ter pessoas que venham nos alavancar para cima, puxar para cima, pessoas que venham nos dar insights, pessoas que venham nos dar razões para que possamos ter cada dia mais o desejo, o amor, o gozo, a esperança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno, o qual ressuscitou ao 3º dia. Por isso, queridos, não creia hoje em dia isso aqui, ó. Tem muitos falsos profetas. Como falei para vocês, pessoas que querem se promover, pessoas que querem criar alarde na igreja. Eu coloquei um vídeo ontem disciplinando a matéria. Porque um pastor e uma pastora quis alarmar a igreja. E muitas pessoas são pessoas sinceras no nosso meio. Tem pessoas que não têm cláusulas teológicas, ou seja, tem pessoas que não têm aparato teológico. E não é por maldade não, pelo contrário, são pessoas que ela ouve e ela assimila aquilo que as pessoas falam e são ovelhas. Aí vem um cidadão, dá uma profecia dessa, deixa a pessoa em pânico, deixa a pessoa com horror, pavor, terror e medo. A pessoa fica com horror, terror, pavor e medo, provocando um caos, provocando uma ignomínia
no meio da sociedade. Então, queridos, não ouça qualquer espírito, já dizia o apóstolo Paulo. Queridos, Deuteronômio 34, versículo 10 a 12 diz o seguinte: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. E nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. Ou inveja santa, viu, queridos? É brincadeira. Meu Deus do céu. O testemunho de João Batista, o testemunho de Moisés. Meu Deus do céu. Fala, meu Deus, o que é que esses homens têm que a gente não tem? Nada. Nós temos tudo que eles têm. É isso que eu quero falar para vocês. Não há diferença nem do judeu, nem do grego, nem do servo, nem do livre, nem do escravo. Todos somos um em Cristo Jesus. Todos somos um em Cristo Jesus. Muito bem. Isso significa dizer que o véu foi rasgado. O véu do templo foi rasgado e nós temos livre acesso à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos livre acesso à pessoa de Jesus. Nós temos livre acesso ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos livre acesso através do Pai, através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, a Deus. Por isso que você tem que orar, verbalizar, proferir, dizer a Deus, a Deus. Se dirige a Deus, ore a Deus, tenha um momento com Deus, tenha um momento de intimidade com Deus, tenha um momento de intimidade com a palavra de Deus. Quantas pessoas ficam horas e horas na frente de televisão, vendo coisas fúteis, inúteis, insalutares, desprezíveis, banais. Quantas pessoas ficam 1, 2, 3 horas na frente de Big Brother, 2, 3 horas na frente de programas fúteis, vis, e você não pode passar, queridos, nem uma hora com intimidade com Cristo. E Cristo, ele quer sim. Eu me lembro que quando Jesus foi orar no monte e estava perto da Via Cruzes, Jesus falou para o discípulo: e vocês não podem nem passar uma hora comigo, gente? Você não pode nem passar uma hora comigo, Pedro, Tiago e João? Cadê vocês? Cadê vocês? Então Jesus ele quer essa intimidade, queridos. O culto congregacional é lindo, é maravilhoso. Amo o culto congregacional. Amo estar no meio dos irmãos. Amo declarar a palavra de Deus. Deus abençoe a irmã Pequi, Jaque Pequi. Eu amo declarar a palavra de Deus. Agora, nada se compara, queridos, com o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus. O relacionamento que você tem com Deus, queridos. Nessa semana da Páscoa, é uma Páscoa diferente. Pastor cristão pode comer carne de peixe, queridos, coma tudo que tiver no mercado, diz o apóstolo Paulo. Não queira saber a origem, consagre ao Senhor, acabou. Clame o sangue de Jesus, acabou. Mas na semana da Páscoa, é uma semana onde nós estamos vivenciando, trazendo à memória a Via Crucis. Pastor, o senhor está focado muito na questão da crucificação. Não, você que pensa. Você que está dizendo, você que está imaginando, você que está me julgando. Não. Eu estou falando dos fatos que aconteceram. E depois veio o que? A ascensão de Jesus Cristo. No terceiro dia, no domingo. Por isso que ele diz que o reino de Deus, ele começa dentro. O reino de Deus não começa fora. O reino de Deus começa dentro. O reino de Deus começa dentro da minha vida,
pastor Oséias, ou Oséias, o homem em si, o reino de Deus começa dentro de mim. Quando houve o novo nascimento, quando eu deixei as coisas que para trás ficam e comecei a avançar para a questão diante de mim, sigo para o alvo da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o reino de Deus não é um movimento, o reino de Deus não é a igreja grande, o reino de Deus não é o Pentecoste de Pensacola, da Rua Azusa. Não, não. O reino de Deus não está nas maiores catedrais, não. Não, o reino de Deus começa dentro do coração daquela pessoa humilde da igreja, que estende as suas mãos para aquele que está necessitado, que leva o folheto, que diz Jesus te ama, aquela pessoa que perdoa, aquela pessoa que abraça, aquela pessoa que libera perdão, aquela pessoa que dá um abraço, aquela pessoa que dá um abraço. Lembro-me há 20 anos atrás, quando eu comecei a pregar o evangelho nos púlpitos da igreja, fui pregar o evangelho e alguém tinha escutado o meu CD. E aquela pessoa estava com desejo suicida. E depois de ter escutado o CD, que o Espírito Santo me inspirou, iluminou, orientou, conduziu para fazer, aquela pessoa foi transformada pelo poder de Deus. E a pessoa contou um testemunho: pastor, aquele CD que o senhor gravou foi muito influente na minha vida. Eu disse: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continuando, nem semelhante a todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Isso significa dizer, queridos, que nenhum homem se levantará como Moisés para fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Não, em absoluto. Agora, significa dizer que você pode, no nome de Jesus, fazer sinais, prodígios e maravilhas. Jesus falou lá no livro de Ageu: eis que vou dar sinais, sangue, fogo, glória e coluna de fogo. Porque os jovens terão visão, os velhos, né, terão sonhos, tal, e assim por diante, né? Então significa dizer que o Espírito Santo foi derramado na igreja. Os dons foram derramados na igreja. Os dons foram derramados na igreja. Então é você se apropriar. É você se apropriar dos dons que foram derramados na igreja. Significa dizer que os dons estão a serviço da igreja. Agora, não se preocupe apenas com os dons, se preocupe com os frutos. Os dons, é bom se buscar os dons, eu procuro os dons. Sim, Senhor, tem dons na Bíblia que eu procuro. Não pense que eu fico apenas analisando, não, tem dons na Bíblia que eu procuro. Você vai ver lá em Coríntios, sobre as profecias, os dons, e o apóstolo Paulo disciplinando a matéria, falando sobre procurar os melhores dons. E tem dons que eu procuro, queridos. Porque eu quero ser um cristão melhor cada dia. Eu quero ser um servo de Deus melhor cada dia. Eu quero melhorar cada dia. Eu quero ser um homem que traga o reino de Deus aqui na terra. Que Jesus em mim produza os frutos adjacentes. Por esta razão que eu oro ao Senhor desde a minha meninice, como o apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, você desde a sua meninice, que conhece as sagradas escrituras, redarguia, exorte, console. Então, o meu papel é esse, como cristão, ser a imagem do Filho primogênito de Deus, no sentido de imitar
fazer o que Jesus faz, ter Jesus como exemplo. Ah, pastor, mas o senhor falou que tem pastores que o senhor imita. O apóstolo Paulo fala o seguinte: tem pastores, sede meus imitadores como sou de Cristo. Eu posso imitar os bons exemplos, por que não? Sim, queridos, posso imitar os bons exemplos, sim. Eu sei que tem muitas pessoas que inspiram em mim, como eu me inspiro em muitas pessoas. Tem muitas pessoas que inspiram em mim, como eu me inspiro em muitas pessoas. Porque tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é louvor, aonde há uma virtude nisso pensar que não é, isso é salutar, é volúvel. Como eu disse, tem um autor que fala o seguinte, que nós somos, do desenvolvimento humano, que nós somos a média das 5 pessoas que nos rodeiam. E isso significa dizer que não é necessariamente as pessoas que estão perto de você. Tem pessoas que estão perto de você por questão normal, né? É um vizinho, são familiares, são profissionais, mas tem aquelas pessoas que lhe inspiram, que emanam sabedoria, segurança, direção para nossas vidas. Continuando, e em toda mão forte, em todo espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todos Israel. Meu Deus do céu, Moisés, que homem fantástico. Mas Moisés falou o seguinte: olha, gente, eu faço sinais pelo dedo de Deus. Se não fosse o dedo de Deus, eu não faria os sinais. Eu faço sinais pelo dedo de Deus. Se não fosse o dedo de Deus, não faria os sinais. Queridos, nós somos ferramentas, instrumentos nas mãos do Senhor. Nós somos canais, ferramentas, instrumentos na mão do Senhor. E a Deus a glória. A Deus a glória. A Deus o louvor. A Deus a adoração. Nós somos apenas servos e nada mais. O servo faz aquilo que manda o seu Senhor. Claro que nós somos amigos. Já vi, tem um pastor até mesmo famoso, que nós somos amigos, nós somos servos. Primeiramente, nós somos servos, nós estamos aqui para servir. Jesus deu o exemplo de servo. Depois que nós somos amigos, ou amigos e servos, ou os dois juntos, como queira. Mas nós estamos aqui para servir ao Senhor. O Evangelho é serviço, o Evangelho não é cargo, o Evangelho é carga. Por isso que tem muitos cristãos que para ele poeira é pedrada. Poeira para ele é pedrada. Eu estava conversando com um obreiro aqui, orientando uns dois obreiros, sobre a questão de se comportar no meio do Evangelho. Orientando que o Evangelho é cargo, não é carga. É carga, não é cargo. Um de 81 anos de idade ficou chateado porque o pastor tirou o cargo dele. Gente, vamos parar com isso. Evangelho é você servir. Pois é, pastor, mas eu quero servir, mas eu não tenho título. E precisa de título para você servir, meu amigo? Me responda. Pastor, eu quero ser uma bênção, mas não fui consagrado a presbítero. Não fui consagrado a pastor. Não fui consagrado a missionário, a missionária. Então vamos ter cuidado, com muito carinho. Em toda mão forte, em todo espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todo Israel. Queridos, nós somos os Moisés de Deus para essa geração, gente. Nós somos Moisés de Deus. Queridos, e nós vamos ver o terceiro homem. O terceiro homem, né, que Deus levantou de uma forma extraordinária e Deus dá testemunho deste homem. Deus dá testemunho deste homem. Atos 13, versículo 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse:
Achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Achei Davi, filho de Jessé, varão, conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Queridos, quando um versículo está na Bíblia, não está à toa. Quando o versículo está na Bíblia, não está à toa. Davi foi o homem que agradou o coração de Deus, porque era um homem de coração quebrantado. E Deus dá testemunho de Davi. Você vê Deus dando testemunho de Moisés, dando testemunho de Davi, dando testemunho de João Batista. Deus. São homens em momentos, ocasiões, situações distintas, mas com o mesmo propósito. 3 homens e um destino. Não tem um filme aí, 7 homens e um destino, 8 homens e um destino, 10 homens e um destino. Então, 3 homens com destino maravilhoso e melhor, com testemunho dado por Deus. Você já pensou, Deus chegar para mim, para você, chegar assim, olha, achei Alzéias, filho de Moacir e Efigênia, varão conforme meu coração, que executará toda a minha vontade. Já pensou Deus falar isso para mim? Meu Deus do céu, eu falei, Jesus, glória a Deus, aleluia. Então, queridos, são 3 testemunhos desses homens que o próprio Deus deu. Tem Jó também, que Deus pega Satanás e fala, tá vendo meu servo Jó? Não há homem na terra igual a ele. Dentre tantos outros relevantes, são grandes homens. Eu peguei 3 porque senão passaríamos aqui o tempo todo falando. Mas são homens que entenderam o chamado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São homens que entenderam o reino de Deus entrando no seu coração. Isso significa dizer, queridos, que o reino de Deus está dentro e não fora. O reino de Deus está dentro de nós e não fora. E Deus chama para Jó e fala, Jó, chega para Satanás e fala, tá vendo meu servo Jó? Homem segundo meu coração também. Homem temente, homem proeminente, homem que me ama e ama o meu rei. Você do YouTube, Deus abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, queridos, devemos amar Deus sobre todas as coisas.